Agora, Brasília, o presidente Lula se reúne ainda nesta noite no Palácio do Planalto com líderes de todos os partidos da base do governo na Câmara. A repórter André Anelli chegando. Qual o foco dessa reunião aí no Palácio do Planalto em plena segunda-feira? André, boa noite para você, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você também e a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. A reunião com líderes dos partidos da base do governo, são 14 partidos ao todo aqui no Planalto, foi convocada pelo presidente Lula para garantir o andamento de pautas de interesse do Poder Executivo no Congresso Nacional. Nessa semana, os parlamentares devem fazer aquele chamado esforço concentrado, que é uma espécie de mutirão para votar pautas consideradas prioritárias. A medida é uma forma de adiantar, de certa forma, a agenda legislativa que vai ficar prejudicada com o período eleitoral, que é quando a maioria dos congressistas se ausenta daqui de Brasília para se envolver nas disputas de prefeitos e vereadores. Prevendo já esse período, o governo federal levou hoje aos líderes algumas prioridades de votação, entre elas a regulamentação da reforma tributária e o projeto de lei do programa Acredita, de garantia de crédito a pessoas de baixa renda. Além desses temas, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, acabou se manifestando publicamente na abertura dessa reunião com os líderes e afirmou que o governo também quer chegar a um entendimento junto ao Congresso sobre regras e detalhes para garantir a transparência aos repasses de emendas parlamentares. Nós acreditamos muito, presidente, que a maturidade desses líderes, da Câmara, do Senado, os dois presidentes, com a orientação que o senhor deu para nós, ministro do Executivo, nós vamos construir uma boa saída para esse tema que está em debate junto ao Supremo Tribunal Federal. Já teve uma reunião na semana passada, tem um grupo de diálogo comum que envolve Executivo, Câmara e Senado, construir a melhor solução negociada, valorizando o papel de cada parlamentar, porque os parlamentares conhecem muito a realidade local. Essa reunião de hoje faz parte de uma mobilização do governo para atender a uma determinação do STF. O Supremo Tribunal Federal deu 10 dias para que o Congresso defina as normas de repasses de emendas parlamentares e emitiu uma nota, também na semana passada, detalhando parte do acordo entre Legislativo, Judiciário e Executivo. O entendimento estabeleceu que as transferências, as chamadas vias, emendas PIX, elas devem observar a necessidade de identificação antecipada do objeto, priorizando obras inacabadas e com a prestação de contas perante o TCU, o Tribunal de Contas da União. Sobre as emendas individuais, governo e Congresso devem definir em 10 dias critérios objetivos para identificar o que são os chamados impedimentos de ordem técnica que impedem a execução obrigatória de valores programados pelo orçamento. Já as emendas de bancada devem ser destinadas a projetos considerados estruturantes em cada estado e no Distrito Federal, de acordo com a definição da bancada, sendo proibida a individualização. E as emendas de comissão, que não são impositivas, deverão ser destinadas a projetos de interesse nacional ou regional, definidos de comum acordo entre Legislativo e Executivo. Aqui no Palácio do Planalto, Tiago, a gente segue acompanhando a reunião que continua acontecendo, mobilizando não só parlamentares da base aliada, mas também muitos profissionais da imprensa, aguardando a saída aqui dos primeiros parlamentares para a gente poder trazer, então, mais informações a respeito dessa reunião que, como sempre acontece, quando se trata de congressistas, não tem hora para acabar, Tiago. Claro, a qualquer momento você volta com mais detalhes. André Anelli acompanhando essa reunião no Palácio do Planalto. Até mais tarde. Bom, Dora Kramer, discurso de político a gente ouve e o ministro Padilha disse o seguinte, que confia na maturidade dos parlamentares numa negociação, em conversas, falando também sobre as emendas. Eu ressaltei no começo, em plena segunda-feira, porque não é comum ver líderes partidários todos reunidos numa segunda-feira à noite no Planalto, não é, Dora Kramer? Pois é, mas quando se trata de convocação do presidente, a coisa muda, né? As pessoas vão e tal. Agora, bom, primeiro só queria lembrar que não são mais 10 dias, tá? Esse prazo de 10 dias, ele foi dado na terça-feira passada, portanto já temos aí 6 ou 7 dias transcorridos e não tem
nem sinal de acordo. Olha, quando o presidente entra, e o pano de fundo dessa reunião é a questão das emendas, certo? Esse negócio de pauta, porque nós sempre, vamos lá pedir um empenho e tal, mas é questão das emendas. Esse é um enrosco, e é um enrosco grande a ponto de o presidente da República, com a sua celebrada habilidade política, entrar na história sem reparo, né? Ele, pessoalmente, se arriscando, se não der certo, a ter uma derrota pessoal. Agora, é difícil, já foi mais fácil essa relação, porque hoje não vale mais aquela história de churrasco, afago, não sei o quê, porque o apreço pelo governo era antigamente que era importante. Agora que o Congresso tem o controle do orçamento, ou de boa parte do orçamento, o Congresso não quer abrir mão disso. Por isso que eu digo que é uma negociação muito difícil, porque aquela questão daquela boa conversa, tal, proximidade, isso funcionava quando as emendas não eram impositivas. Lá nos 2 primeiros governos Lula, isso já não vale mais, né? Então, qualquer tipo de negociação fica muito mais difícil, porque o Congresso já está falando, cede um pouco ali na transparência das individuais, mas já está falando em transformar as emendas de comissão em positivas. Quer dizer, já está indo mais alto na aposta, né? Então, vamos ver como é que o presidente da República vai desatar esse nó. Pois é, Kobayashi, em relação às emendas, e a Dora citou bem, a promessa dos 10 dias começou na terça-feira da semana passada, amanhã uma semana, e é saber o que vai ser decidido, né? Por enquanto, nada. Por enquanto nada, talvez alguma ideia tenha saído dessa reunião entre o presidente Lula e os líderes da base governista e não se sabe, né, o que foi o objeto de fato das conclusões dessa reunião, mas provavelmente essas emendas parlamentares tenham sido o principal assunto e como é que eles vão lidar com a pressão dos congressistas, em especial os congressistas mais fisiológicos, em especial os congressistas que dependem necessariamente das emendas parlamentares para continuarem no poder, porque a maioria do nosso Congresso é assim, a maioria dos nossos deputados federais, principalmente, são dependentes das emendas parlamentares, são aqueles que não têm pautas muito bem definidas, eles podem tanto votar com ideias liberais quanto ideias progressistas, a depender das emendas parlamentares que eles utilizarão para mandarem para suas cidades, para suas regiões e que se converterão em votos para as próximas eleições. Então é com esse tipo de deputado, que forma a nossa maioria do Congresso Nacional, que o presidente Lula está preocupado nesse momento e está alinhando as expectativas e o discurso com os seus líderes para enfrentar essa negociação toda envolvendo as emendas parlamentares.